Olá, bem-vindos a todas e a todos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje é dia 11 de maio de 2022 e daremos prosseguimento ao estudo do livro Nosso Lar, capítulo 28º, Em Serviço. Bom, vou compartilhar a tela. Caiu a Marinete. Caiu. Bom, vamos fazer um pequeno resumo. Segura aí, Marinete. Marinete, bota a câmera, por favor. Só tem aqui nós mesmos? Peraí. Obrigada. Obrigada, Marinete. Só tem nós, então fica melhor. Fica esse negócio preto aí, eu tô fora. Bom, Marinete, eu não sei se você leu. A Petra não sei, mas vamos fazer uma revisão. O André Luiz está onde? Quem se lembra? Está na Câmara de Retificação. Ele, como foi? Ele entrou como observador e se ofereceu para ajudar, mesmo estando como se fosse estagiário, porque neste momento está tendo um déficit. Eita, quase não sai. Está necessitando de cooperadores. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores foram auxiliar os samaritanos, que foram socorrer as pessoas, é um socorro, vamos dizer, entre aspas, especial, e necessita de maior quantidade, porque nós falamos, estamos na Segunda Guerra Mundial. Não, peraí. No início. Logo não foi, começou em 1939. Não, está na primeira. Na Segunda Guerra Mundial, pela madrugada. O negócio da bronca. Na Segunda Guerra Mundial. Bom, então, até o Tobias, que é o responsável, que está auxiliando o André Luiz nas câmaras de retificação, ficou surpreso, porque ele se predispôs a auxiliar, e ambos, tanto a Narcisa como o Tobias, ficaram muito gratos. Afinal de contas, são 29 espíritos que foram socorridos. Sendo que... Deixa aqui me lembrar. Nós estamos em capítulo, desculpa. 28. 22 estão em desequilíbrio mental e 7 em inanição psicológica ou psíquica. Esse negócio é... Estou escutando aqui meu eco? Não, já não estás. Agora melhorou. Agora, estranho esse negócio, né? Escutar o próprio eco. Hein? Bom, voltando. E aí, vimos toda a organização que estava sendo feita. Também vimos que a Narcisa ia ficar com 5 servidores. Conversamos sobre o livro Voltei. Por quê? Pelo auxílio que ocorre no mundo espiritual. Vimos também que o André Luiz, ele disse uma coisa que foi muito interessante. Reconheço a capacidade... Aqui está dizendo, na oficina onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui a alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Claro, sabemos que, graças à intercessão materna, ele foi levado para o Ministério do Auxílio. E foi. Ele estava explicando o Tobias que ele irá trabalhar,
mas que, no máximo, ele disse, o Tobias, desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar o máximo de trabalho. Cada dia de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais, como havíamos comentado. E vamos prosseguir. Vou contextualizar e depois iremos refletir sobre alguns livros que eu fui buscar sobre o tema. Então, nós lembramos que a Adalberto estava presente, aí conversamos muito sobre esse tema, e só vou contextualizar para que possamos saber em que ponto paramos. Paramos aqui, gente. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. André Luiz fala ao Tobias. A sós, com grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha muito? Pergunta André. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. O que será? Por quê? Débito. Ou então ela precisa... não, isso já falamos. Já falamos. Isso foi porque ela queria ter queria pedir algo que não tinha merecimento, e para que isso fosse feito, ela teria de fazer esse trabalho nas câmaras de retificação durante 9 anos. Na questão, esse merecimento é relativo, porque nós vamos ver agora o porquê, o ponto, o que estava ocorrendo com ela naquela época. Então, quer contextualizar? Ler? Sim, posso ler. É melhor contextualizarmos para poder conversarmos sobre esse assunto. Ante a silenciosa indignação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso do endolço, muito sério. O que quer dizer isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para os serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e à nossa benfeitora da regeneração. Prometeu que endoçaria meus propósitos ao Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios de sentimentos. No primeiro instante, quis recuar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava o interesse dela, e sim o meu próprio benefício. E ganhei muito. Aceitando-lhe o parecer, sinto-me mais equilibrada e mais humana. E, creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Parou. Aí agora sim, entendeu, Sandra? Uhum. Esse endosso, o que significa endosso? Eu fui buscar no dicionário. Também. Esse seria a transferência de responsabilidade.
passar de um cargo, uma obrigação ou responsabilidade para outra pessoa. Por quê? Veneranda ia interceder aonde? Em que ministério? No Ministério do Auxílio. Exatamente. Porém, Veneranda falou que, sim, iria fazer isso por ela, mas que ela necessitaria 3 anos de trabalho no Ministério da Regeneração. Por quê? Devido aos desequilíbrios dos sentimentos que ela teve na vida passada na Terra. Não, Não. ela não, aqui não está escrito isso, não. Sim, porque ela Não, diz. aqui não está escrito isso. Então diz aqui, Não para está que eu escrito possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Mas ela está ela está aflita agora, lá. Ela está aflita, olha só. Vivia perturbada, aflita. Então, foi por isso que Veneranda propôs a ela 10 anos de trabalho. No final, ela disse, aqui, sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Aonde ela estava desequilibrada? Eu pensei que fosse na última reencarnação, mas não, já era depois da desencarnação. Foi por isso que a Veneranda disse e propôs isso. Porque como ela iria reencarnar dessa forma? Uhum. E ela está aqui, ó, estava perturbada, aflita. E vejam que ela ficou, ela não gostou muito da proposta de Veneranda, não. Não, porque 10 anos não são 10 dias, porque ainda possivelmente ela ainda estava muito agarrada à Terra, porque 10 anos no encarnado deve de ser com certeza que é diferente do que 10 anos desencarnado em serviço. E justamente aí que vemos o quanto ela estava apegada, estava realmente transtornada. Porque nós sabemos, como você mesmo disse, que no mundo espiritual, o tempo não é a mesma, não é como o nosso. Uhum. Principalmente quando nós vemos esses exemplos da EQM, vemos que lá estão passando, fica um tempão eles conversando, e aqui, às vezes, eles estão em coma não sei quantos dias. E isso é provado, isso está constatado na experiência de quase morte. Eu gosto muito de colocar no grupo, por quê? Para que possamos ter uma ideia do que está ocorrendo no mundo espiritual encarnado. Nesse caso, com essas pessoas. Por isso, 10 anos no mundo espiritual não é nada, não, gente. Tem espíritos que ficam 1.000, 2.000 anos num estado bem complicado. Se observarmos, se lermos certos romances de Chico, tem dizendo que faraós e rainhas ficam naquela posição assim durante 1.000 anos. Não ficam porque está muito preso. Está muito preso a matéria, imagine. Para que esses seres que foram faraós, rainhas. Tem um livro muito interessante que eu havia lido, mas eu esqueci, falando sobre isso, sabe? Mas vamos voltar à nossa realidade. No que se refere aqui a o que ela falou, ganhei muito aceitando-lhe o prazer, o parecer, sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Eu fui buscar no livro Pensamento e Vida o seguinte. Quer ler, Marinete, ou você não pode? Posso, agora posso, agora estão quietinhos. Pensamentos e Vida, capítulo 15, né? Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia
das mãos que a manejam. Aí eu fui procurar saber o que é desídia, e tem aqui dizendo ausência de atenção ou cuidado. Então, em si, o zelo ou ausência de atenção. O que ele quer dizer aqui? A saúde é da mesma forma que como deixamos a nossa casa. Se está desarrumada, como é que vai ficar a saúde? Da mesma forma. A falta cometida opera em nossa mente, em estado de perturbação, ao qual não se reúne simplesmente Só um instantinho, Marinete. As forças desvairadas de nossos arrependimentos, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se associam aos sentimentos, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Centro das almas. Centro da alma. No centro das almas... Não, eu estou comentando nós, com os nossos pensamentos, como está a nossa mente, nós falamos sobre o desequilíbrio na casa mental. Havíamos até comentado sobre isso. Aí, como fica, vai influenciar negativamente aonde? Aqui está, na própria instrumentação, no que se refere ao corpo físico. Aqui. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocados lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas morbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células e distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil e cultura de microbios patogênicos. Nos órgãos menos habilitados à residência. Vamos parar e vamos ver isso aqui. Então, estamos encolerados e ele está se referindo como vai ficar as nossas células. Eu fui buscar o que significa distonia. Olha o que eu encontrei, gente. A distonia é um distúrbio neurológico dos movimentos caracterizado por contrações involuntárias dos músculos. Essas contrações compelem certas partes do corpo a executar movimentos repetitivos de torção ou permanecerem em posições dolorosas. Indivíduos com distonia sofrem frequentemente contrações musculares involuntárias anormais, que podem, muitas vezes, interferir nas funções cotidianas, como caminhar, dormir, comer e falar. Olha aí. Então, nós vimos aqui o que ocorre nas nossas células da distonia. Ou fica toda contraída. E olha como fica. Olha como vamos levando esses distúrbios para o nosso corpo. Também fui buscar, porque tem algumas palavrinhas aqui que são meio complicadas, e vocês sabem que eu gosto de entender. Essa leira é como se fosse um rego que abre a terra, na qual se lança a semente. Então, nós queremos plantar e se faz aqueles buraquinhos. Vamos dizer, esse buraco se chama rego, que no caso ele aqui abre-se em leira. Então, desta forma, esse rego aí, tá? Agora,
esses micróbios patogênicos, também fui saber por que patogênicos. E o que vem a ser patogênicos? Vem dizer, porque eu fui em patogenia. Não, patogenia é a pesquisa realizada para encontrar quais seriam os agentes mórbidos capazes de provocar doenças. Especialidade da patologia, que analisa a causa e o desenvolvimento através dos quais uma doença evolui. Então, o que vem a ser micróbios patogênicos? São as doenças, né, Zélia? Que eles falam assim que são hereditárias, né? Não. Assim, Hereditária, ela não falou, não. Não, assim, como assim a gente fala, vamos supor, se o pai tem uma doença e o filho recebe a mesma doença, aí eles falam assim... Não, isso é doenças hereditárias, isso não é patogenia. Não, então não. Uhum. Então eu fiz confusão é hereditária. Agora. Patogenia, Tá, ele está falando micróbios patogênicos que estão enfermos. Vai estar sendo assim, esses micróbios que a doença, o que vai acontecer? Esses micróbios olha aqui, ele vai ficar habilitados aonde? Nos nossos órgãos. Nos órgãos. Porque também tem micróbios que podem ser positivos. Nos iogurtes da vida tem bastante micróbios. Esqueci até o nomezinho que se coloca esses micróbiozinhos no iogurte. Chama EFI, eu não sei. Sim, mas, por exemplo, tens na levedura. Tem tudo, mas te mata? Não. Não. A gente vai dar uma lavadinha e vai saindo. Mas em nós, como é que fica? Por que isso ocorreu? Por quê? Cólera e o desespero, crueldade, vai ficando cada vez mais mórbida. Olha como nós somos responsáveis pelas nossas próprias enfermidades. Estão vendo por que o orar e vigiar? Bacilos. Os micróbios do iogurte, está a dizer a Petra. Bacilos, tá? Obrigada aí, viu, Petra? Quer continuar, Marinete? Posso? Aqui, ó. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causas primárias no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Olha como está a nossa vida aqui, hein? Vida interior. Vejam, por isso que eu coloquei. Essas enfermidades, na verdade, são fenômenos secundários. Imaginem, fenômenos secundários. Por quê? Por que são secundários? Porque só reflexo de algum problema anterior. Reflexo da minha vida, da nossa vida interior. Então, são secundários, imagine. Se está estourando, aparecendo, imagine como estamos interiormente. Vamos continuar, Marinete? Vamos. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Aí eu fui ver o que é mitose. O que é uma mitose? Ela vem que é uma divisão da célula viva, que ela, no mesmo número de cromossomos. Essa mitose compreende 4 fases. Na verdade, são divisões. Compreende a prófase, metáfase, anáfase, e ele vai dizendo outro, que aqui não tem, só tem 3. Então, a mitose em si seria essas divisões. Certo? Então, esses sintomas mentais ficam no estado de mitose. Por quê, Sandro? Então, porque como ficam no interior, vão prejudicar o bom desenvolvimento das células do corpo. Certo. Porque são fases naturais. Como nós estamos, vai desequilibrar tudo. É só isso.
Desequilíbrio. Foi o que estava ocorrendo. Entendendo por que eu fui buscar sobre desequilíbrio? É o que estava justamente ocorrendo com a Narcisa. Da Narcisa. Uhum. Ela estava completamente desorientada, não, estava perturbada, aflita. Então, o trabalho, como ela mesma disse, o que aconteceu com ela? Mais equilibrada, mais humana. Bom, vamos concluir, então? Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnado, é natural que a vida infinitesimais, que nos constitui o veículo da existência, retratem nas substâncias que ingerimos. Vamos parar. O que ela está querendo dizer aí, o Sandro? Então, que a nutrição também tem uma grande influência no nosso corpo. Uhum. Certo. Vamos continuar? Você tá de acordo com o Sandro, Marinete? Essa alimentação porque assim, quando a gente tem uma alimentação saudável, nós somos saudáveis, né? E quando a gente come muita coisa assim, que não são tão saudáveis, comidas industriais, não? É claro que isso vai fazer efeito no corpo da gente. E por que infinitesimais, Sandro? Porque esse infinito vem de quê? Infinito. Uhum. O que significa? O que ele está querendo dizer? Então quer dizer que nós comemos tem como é que eu posso dizer? Vai seguir-nos ao longo da vida, porque apesar de nós não comermos hoje e dizer, só comi naquela altura, isso não quer dizer que não continue dentro do nosso organismo a influenciar-nos ao longo do tempo. Muito bem. Quer continuar, Marinete? Aqui, Posso. né? Tem algumas palavrinhas aí meio complicadinhas, mas está tranquila que eu fui buscar no dicionário, porque senão a gente não vai entender, não. Nesse trabalho de permuta constantes, adquirimos imensas qualidades de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléculas infecciosas e variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados da nossa imprevidência. Bom, parou, não, vamos parar, vamos conversar sobre isso. Então, na verdade, essa patogenia, o que é? O que é, Sandra? Aqui. Pesquisa realizada para encontrar quais seriam os agentes mórbidos capazes de provocar a doença. Especialidade da patogenia que analisa a causa e o desenvolvimento através dos quais a doença evolui. Então, bactérias, no que está esperando, foi o que nós vimos acima. Uhum. É o que essas bactérias significam, quantidade de bactérias que vai produzir cada vez mais. Neste caso, são bactérias malignas. E aqui, esse variegados, que significa isso? Em cores diversas e diferentes, metizado e pintalgado. Reflexo da diversidade, da diversidade diferente e diversificada. O que ele quer dizer aqui que vai aparecer com o tempo moléstias, ou seja, enfermidades infecciosas de variados características. Isso é o que ele quer dizer com a nossa imprevidência. De tudo isso aqui, o que ele quis dizer foi isso. Não é? Uhum. Quer continuar, Marina? Aqui, ó. Mas... Espera só um instantinho, tá bom assim agora?
Mas não é somente aí do domínio das causas visíveis que se originam os processos patogênicos Patológicos. patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados Vamos lá. enfermizos. Então, aí, nossas emoções doentinhas, aí tá. Estados enfermiços. É longuinho, mas é muito interessante. Os reflexos. Só um instantinho, Marinete. Agora, tá melhor, né? Tá. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que ondas cerebrais. Não. Menos dignos que alimentamos. Menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. É isso aí que nós estávamos falando da alimentação. Mas olha, agora veja por quê. Né? Veja por quê. Depois de convertidos em ondas mentais, tumultuado o serviço das células nervosas que instaladas na pele, nas vísceras da molécula. Na molécula. Aqui, só um instantinho. Na molécula. Na medula. Na molécula. Na medula, desculpa, molécula. Onde? Eu falei. Na medula. Na medula. Tá brava a situação para nós. Tá bravo o negócio. Na medula. E no tronco cerebral. Desempenha as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes em se derramando sobre o cortês encefálico. Peraí. Tá muito complicado esse negócio aqui. O negócio é o seguinte. As nossas emoções vão influenciar, obviamente, na nossa saúde. E que vai ser gerado o quê? Nesses sentimentos menos dignos. A raiva, o ódio, etc. Vão gerar ondas mentais. Eu fui buscar, aí sim, Marinete, tá vendo? Por isso que eu fui buscar aqui essas ondas mentais. Então, temos essas ondas mentais que chamam-se beta, alfa, teta, delta. Observem, a onda mental beta, de 14 a 21 ciclos por segundo. Olha as nossas ondas mentais, gente. Neste estado, estamos alerta, percebemos o tempo e o espaço. Na alfa, de 7 a 14 ciclos por segundo. Ideal para meditação, melhoria da memória, desenvolvimento da intuição. As ondas teta, 4 a 7 ciclos por segundo, inspiração criativa, concepção pessoal e consciência espiritual, intuição, respostas. A última, ondas delta, de 0 a 4 ciclos por segundo, sono profundo reparador, entra em estados transcendentais, restaurador da saúde e do sistema imunológico. Em que onda nós vamos querer estar, hein? Não. Tu tens de estar em todas as ondas. Então, mas às vezes quando nós estamos bem, onde ficamos? E como vai ficar a nossa onda? Sim, mas aqui, neste caso, nós passamos por todos esses estados. Se calhar as ondas menos interessantes são as ondas beta, porque são as ondas que estão em estado de alerta. Sim, então, mas quando nós estamos... Mas nós quando nós estamos com problemas psiquiátricos, nós não vamos ficar na parte de intuição, não. Como vai ficar a nossa onda? Fica sempre o quê? Em ondulação, sempre constante. Mas como vai ficar? Então, é isso que ele quer dizer. Alterada. Então, nós temos sim essas ondas cerebrais, mas vai alterar e é isso que ele quer dizer. Aqui, ele está convertido em zonas mentais, vai tumultuar tudo. Aí tumultua
as vísceras, o tronco cerebral. Por isso que eu fui buscar o desenho do córtex cerebral. Vai alterar tudo. Então, aí ele vem falando, eu vou dar aqui, porque aqui a Mariette passou, acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros, encarnados ou desencarnados, que se conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alientação mental. Na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências passamos a parecer como pessoas espiritualmente sadias. Claro, é aquela famosa máscara. Estamos nessa situação, às vezes lembra que quando nós às vezes estamos calados e o nosso pensamento está como está? Eu estou aqui eu estou bem quietinha, supostamente me concentrando no estudo, mas será que eu estou pensando, bicha, que coisa chata isso aí, cheia de palavras difíceis que eu não entendo nada, e etc, e etc, etc e tal. Então, isso é no nosso dia a dia que isso ocorre. Quando nós estamos em situações de raiva, ódio, mágoa, o que vai acontecer? Aparentemente, Zélia está supostamente bem. Mas e como está o meu pensamento? E as ondas que estão? Tá bom. E a onda, como está? Eu tenho que ver isso aqui. Espera aí, gente. Espera aí, eu tenho que ver onde está aqui, Pandinha. Está aqui, estou. Pronto. E como aí é isso, foi por isso que é longo, mas para que nós tenhamos também noção, nós sabemos disso, mas será que quando trazemos e vemos, estudamos e vemos como estão as nossas ondas e que fica bem baixinha, ou às vezes quando estamos bem, vai cima, baixo, oscilações, que vai influenciar em tudo no nosso cérebro. Então, finalizando, não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho, no caso físico, os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Porque aqui físico pode ser físico ou corporal, mas ele está se referindo ao corpo humano, ao corpo físico. Certo? E agora, vamos conversar sobre isso? E aí, Sandro? E aí, Marinete? Bem-vinda, Mandinha. Então. É o que a gente se dá, né, Zélia? Porque, vamos supor, eu estou, igual você falou, nós estamos aqui só de corpo, né? Mas a mente o espírito já está em outro lugar, você só está aí só presencial. Não, é o que se diz a máscara. Não, o espírito está em nós. Não, se nós estamos aqui, o espírito está em nós. Mas a sua mente, isso, Marinete. Você está lá, sabe, em outro lugar, é que você só está presencial. Então, é isso que você está mesmo dizendo, Marinete. Depois, nós não sabemos, poxa, eu estou com uma dor no estômago, e não sabe por que está com a dor no estômago. Quando estamos com raiva, né? Não é isso? Quando estamos com raiva, imagine, danificando. E aí eu não sei por que eu estou com essa dor no estômago, será que não? Aí, então, vamos também responder, poxa, mas hoje eu me alimentei bem, saudavelmente, por que eu estou com essas dores? Sim, mas também podemos ver isso noutro sentido. Podemos ver isso que, ao estarmos com esses pensamentos, entramos num plano vibracional que podem influenciar outros pensamentos à nossa volta e que nos possa tocar a nós.
Nós equilibramos um plano não tão elevado. Eu não entendi porque você falou que vai influenciar em outros pensamentos. Como assim? Se nós vamos... Não, porque, por exemplo, se houver alguém que pensa alguma coisa de ti ou alguma coisa, esse mesmo pensamento pode não te atingir se tu estiveres numa vibração alta, mas tu, por algum motivo, estiveres na mesma vibração do que esse pensamento pode te atingir. Sim, atingir, porque não é que vai influenciar, muito pelo contrário, nós vamos estar sempre, como você falou, em sintonia. Não vai influenciar. O que pode ocorrer, aí Não, sim, que você está se querendo influenciar no referir, sentido de se manifestar fisicamente. o que eu concordo contigo no que vai influenciar é a psicosfera onde essa pessoa esteja. Se essa pessoa está sempre vibrando negativo, está com raiva, queixosa, tudo isso, nós sabemos que que os pensamentos têm odor, têm cores. Como vai estar ao redor essa pessoa e o que vai se exteriorizar? Para quem? Vamos dizer, eu estou na minha casa pensando negativamente durante tanto tempo. Imagine isso anos, em anos. Se de repente Sandro chega lá, não está bem na minha casa, ele pode entrar nessa sintonia. Aí sim, vai mudar. E também, ao mesmo tempo, em casa, na minha casa, influencia, sim, vai influenciar o ambiente. Influencia também o ambiente, porque está lá cheio de miasmas. E às vezes, sabe o que eu achei interessante? Às vezes nós saímos, estamos supostamente bem. E como adentramos em certos ambientes, assim, que estranho, estou sentindo um peso. Estou sentindo uma coisa estranha aqui, de repente começa meu coração a latir, como se diz em espanhol, como é que é bater mais forte. Mas por quê? Se eu estivesse bem, eu iria ser essa esponja, porque eu estou sendo uma esponja. O que vocês acham? É como, olha, gente, se nós estamos nessa certa vibração, se aquela pessoa que está na vibração inferior à minha, como eu, que estou bem, vou abaixar e vou estar em sintonia com ela? É por isso que utilizamos a prece, para quando nós não estamos, vamos tentar ter contato, o quê? Voltar tendo... Às vezes nos esquecemos, os queixosos, como nós estamos falando, com a prece, automaticamente aquilo vai mudando. E com o passar dos anos, vai desaparecendo tudo isso. Influencia no ambiente, influencia sim. Influencia. Porque se nota. Uma pessoa pode até chegar perto de ti e você ter um choque. Você tem um choque vibracional. Se sente. Mas aí, o que acontece? Como nós temos as nossas técnicas, opa, peraí, se eu estou sentindo alguma coisa, eu estou permitindo isso. Uhum. Gente, quando nós estamos bem, sorrindo, andando, tudo isso, aí aparece Marinette chata, respondona, negativa. Vai me afetar? Não. Vai afetar, Marinette? Não, eu posso falar o que quiser. Entra por aqui e sai por aqui, não é não? Sai por lá. Mas realmente isso aconteceu comigo hoje, gente. Isso aconteceu comigo hoje, porque vou colocar aqui, não vou colocar nome, tá? Tá. Aconteceu aqui comigo, tem um vizinho aqui que ele só vem de vez em quando, porque a casa dele é casa assim para férias, né? Aí ele vem de vez em quando para ver como é que está a situação. Só que os vizinhos daqui não gostam muito dele. Tá? Não gosta dele. E eu, como sou novata nessa área aqui, eles vêm falando mal desse senhor para mim. Aí foi a hora que, como a senhora hoje veio falar comigo, eu falei assim, gente, mas vocês têm que aceitar, ele é desse jeito.
Aí ela começou a insistir, falando mal. Eu falei assim, mas, gente, a vida dele é assim. Nós não vamos mudar ele. Há quantos anos? Quantos anos tem esse homem? Esse homem tem mais de 70 anos. Não? Mas aí você sabe como é que é, né? Aí, de repente, eu falei assim, não, espera aí, calma, você não vai se alterar por causa disso. Aí, em pensamento, foi o que aconteceu. Eu estava lá, mas meu pensamento, eu elevei a Jesus e falei assim, Jesus, toma conta dela, de mim e desse senhor, porque, não? Aí que foi a hora que foi o que você falou, saiu. Não me atingiu em nada. Não influencia. Não vai, não vai. Não vai. Porque Não vai. até... Não é natural isso. Uhum. Não é. Não tem lógica. Né? E eu estava na cerca, lembrei da cerca, né? Eu estava na cerca, de repente eu pensei em pensamento. A cerca está aí, você fica lá e eu fico aqui, por favor. Claro que vai sim. O que imagine vai influenciar no ambiente, sim. Se essa pessoa está sozinha ou até no próprio ambiente, vamos dizer que ela tem um quarto, um birô, birô é escritório. Fica ali pensando como vai estar as paredes da onde ela se encontra, cheio de miasmas. Aí sim vai influenciar no ambiente. Influencia sim. Claro que influencia. Oi. Eu vou dar um exemplo. Eu saí da mediúnica, né? A gente acabou, né? Então, quando eu cheguei no meu apartamento, tinha uma festa lá embaixo. Então, eu senti, quando eu entrei, aquela coisa negativa, que eu dei um passo para trás, e não só eu, também Silvana. A gente sentiu aquela energia bem densa mesmo, sabe? Aí, não, quer ficar aqui, não sei o quê, eu dei uma desculpa, e Silvana também, e a gente subiu para o apartamento, cada um no seu apartamento. Mas que energia! Isso aqui ficou tão gravado na minha cabeça, porque realmente o local, tá entendendo? Influencia, sabe? Eu, graças a Deus, eu senti o peso, mas cheguei no meu apartamento, fiz uma oração, que eu faço sempre à noite, e pronto. Mas a gente sente. Agora eu pergunto, mais uma vez, os espíritos que são trabalhadores, os espíritos de uma certa... Os bons espíritos, se vão buscar no umbral socorrer esses nossos irmãos, eles se sentem como nós nos sentimos, tem esse impacto? Eles não têm... Eles devem se... desculpa. Tem um desgaste. Não, isso não foi essa pergunta, não foi a pergunta. Não foi a pergunta, você já leu sobre isso. Eu estou perguntando um espírito que está lá, vai sentir o que Maria Helena sentiu, o que a Marinete falou, vai sentir esse impacto? Não, claro que não, porque eles têm as proteções. Mas... Não é que tenha proteções, é a parte vibratória deles vibração. também. Uhum. A vibração deles. Não é proteção. É a sensibilidade, né, que a pessoa tem. E isso também é uma das causas, né? A sensibilidade. A sensibilidade, sim, minha amiga, mas se nós estamos... isso é uma coisa, mas se nós estamos vibrando em uma outra... Estamos, como você falou, eu senti, mas não vou me deixar levar. Quando se fôssemos bons espíritos, nem saberíamos como entrar e como sair. Não vai nos afetar se estivesse num patamar evolutivo superior. Por quê? Porque todos nós estamos no planeta Terra. Quem somos? Que tipo de espírito somos nós? Errantes. Estamos sempre na mesma, praticamente, estamos aqui para aprender. Nós sabemos que somos espíritos ignorantes. Às vezes estamos bem, às vezes não estamos bem. E aí, quando não estamos... Claro que você vai sentir esse impacto. Mas se fôssemos um espírito de outra envergadura, isso não iria nos atingir. Não iria. Não iria. Não iria. Porque, e aí Chico... a gente pega... desculpa, fala. Não, pode dizer, Marinete. Não, aí eu pensei aqui, Zélia, na Narcísia, do que ela falou antes.
sinto mais equilibrada e mais Isso. humana. Exatamente por isso que eu fui em busca, Marinete. Uhum. A partir do momento que ela estava desequilibrada, como ela ficou? A veneranda, que é um espírito, um espírito superior, notando isso, vai falar assim, como é que você vai voltar assim? E ela pediu 10 anos. Nesses 10 anos, como ela se sentiu? Né? Mais equilibrada. Completamente outra pessoa nova, né? E ela está auxiliando, É exato, está auxiliando aqueles que estavam como ela. Uhum. Ela fica agora, vai, como ela aqui, vamos ver posteriormente, ela vai ficar desequilibrada? Não, não vai desequilibrar. Está em outro patamar. Mas vamos aqui finalizar, porque falta bem pouquinho para esse aqui, porque olha só. Aí, ela diz, ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximo gritou, Narcisa, Narcisa. Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal. Aquela irmã dedicada, olha que coisa mais linda, gente, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Como é que uma mãe espiritual dos sofredores vai estar na mesma sintonia com quem está auxiliando? Tem lógica? Como essa sensibilidade, a sensibilidade é relativa. Nesse caso é nossa. Mas vamos estar por quê? Claro, vamos vir, então estamos vindo de um local, vamos sentir um impacto, sim. Mas se nós estamos bem, não vai interferir. Não vai. Porque não é lógico, nem é natural. Bom, alguma coisa a mais? Cadê a Anjinha? Tá aí. Ela tá só... Estranho, né? Que só tá com a câmera. Bom, e aí, gente? Marinete, alguma coisa? Deu para entender? Não, perfeito. Uhum. Maria Helena? Petra está no trabalho ainda? Perfeito. Tudo vale da gente, né? Tudo do nosso equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio nosso do dia a dia. Se estamos bem, não? E se não estamos... Ô, Marinete, você se lembra essa segunda-feira? A segunda-feira que nós falamos do... Como é que se chama? Que quando nós falamos de vitimismo? Aham. Aí, nós somos sempre as vítimas. Lembra que Fatinha falou? Uhum. Uhum. Somos sempre as vítimas, sempre as vítimas. Por quê, hein? Okay. Eu tenho a minha sensibilidade aflorada, que é isso, aquilo, outro. Por que eu me deixei ficar tão sensível? Porque isso acontecia comigo. Às vezes, eu abraçava uma pessoa e me sentia mal. Exatamente, eu também. Por que isso? Porque eu sou esponja. Porque eu estou me permitindo. É isso. Não é? Estou me permitindo. Nós falamos também sobre o sofrimento na segunda-feira. Essa pessoa me fez sofrer, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Se estamos num patamar um pouco acima dessa pessoa, vamos sofrer. Se estamos, vamos dizer, nós não precisamos nem ter um patamar evolutivo superior, não. Mas se nós estamos mentalmente em outra sintonia, não vamos deixar nos influenciar. Deu para entender, né, Petra? Obrigada. Porque foi meio complicado, Petra, por causa das palavras, mas a síntese é uma só. A essência, desculpa. A essência é uma só depende de quem? De nós. Vamos escolher com que tipo de acompanhamento espiritual estaremos, em que ambiente estaremos também. Para que quando nós estivermos, nosso corpo físico for descansar, que possamos continuar trabalhando, que possamos continuar estudando, ao invés de irmos para zonas que supostamente não
não desejamos, não queremos mais estar? Isso só vai depender de quem? Pois é. Tem da vontade, sim. Hã? Pois é. Gente, faltam 2 minutos. Alguém quer conversar? Vou terminar aqui. Fecha. Bom, então, agradecemos o carinho de todos, um abraço fraterno e até a próxima.